Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Montando um Aquário de Camarões Caridina. E no episódio de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre uma das principais dúvidas que as pessoas têm na hora de montar um aquário com camarões caridina e com plantas, que é a questão da fertilização. O que acontece? Muitas fertilizações que a gente tem no mercado são feitas mais propriamente para planta e para peixes. Então os elementos que tem, muitas vezes, não vai causar mal aos peixes e aguenta bem as plantas. Porém, os camarões são animais mais sensíveis, então para você manter um aquário mais densamente plantado, é um pouco mais difícil, que você pode acabar matando o seu camarão, dependendo da dosagem e do que tiver dentro desses fertilizantes. E para isso, a Power Fert aqui, que a gente começou a testar recentemente, fez uma fertilização específica que é para plantas e que dá para camarões. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela e dar dicas para vocês como é que vocês conseguem manter um aquário com as plantas crescendo assim. Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal. Antes de eu falar sobre a fertilização, mostrar como é que a gente está fazendo no dia a dia aqui no aquário, tá? Qual que é a maior questão de camarões, tá? Camarões são invertebrados. Os invertebrados, no geral, são mais sensíveis. E aí a gente inclui camarões, no aquário marinho também os corais, enfim, são animais mais sensíveis. Ou seja, por exemplo, compostos nitrogenados, amônio e nitrito, por exemplo, uma quantidade que para peixe não faz tão mal, para camarões já, por exemplo, tem mais chance de matar eles. Quando a gente fala aí, por exemplo, de determinados metais, por exemplo, tipo cobre, por exemplo, é uma coisa que pode eventualmente, numa certa concentração, matar corais, matar camarões, e para peixes não. Então assim, tem algumas coisas que são muito mais tóxicas para os camarões do que é para peixes. Então quando a gente monta um aquário densamente plantado com peixes, beleza, a gente coloca uma fertilização, muitas delas têm vários elementos, e alguns desses elementos podem ser tóxicos para os camarões em determinada quantidade. E aí quando você mantém com um aquário com peixe e com planta, beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. Você pode colocar uma dosagem maior se tiver um aquário mais densamente plantado. Já para aquário de camarão é mais difícil. Se você tem pouquinha planta, colocou um pouquinho de fertilização, dificilmente você vai ter uma dor de cabeça. Mas quando você tem um aquário com uma quantidade um pouco maior de planta, esse aquário não é super mega densamente plantado, ele já tem uma quantidade um pouquinho maior de planta. Então a gente tem um risco maior. E quando a gente fala de camarões caridina, eles são mais sensíveis ainda que os camarões neocaridina. Então, por exemplo, o Red Cherry, ele é mais resistente, vamos dizer assim, do que quando a gente pega, por exemplo, essas variações de camarões caridina no geral que a gente tem aqui, que a gente encontra aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona a fertilização da Power Fert em específico, tá? É uma marca nova que a gente está testando, nova assim, no canal, né? Mas já tem no mercado já faz um tempo. É uma marca nacional, tá? Então é sempre legal trazer aí marca nacional, ainda mais trazendo um produto específico para uma necessidade específica que muitas vezes a gente não encontra em muitas marcas importadas. Vamos lá então? Mas antes disso, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo e também siga a gente no Instagram, que é amantes.aquarismo. Bora lá! Vamos lá então, pessoal. Aqui tá nosso aquário, bonitinho, tá progredindo, as plantas estão crescendo. A gente teve um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de alga, mas não foi nada absurdo assim, nada que outros aquários não tenham. Sempre que a gente tem um pouquinho de alga e tal, a gente sifona, passa uma mangueirinha com silicone para tirar as algas e tal, mas isso daí é normal, tá, pessoal? No geral, como é que a gente tá mantendo esse aquário? O básico do básico a gente tá mantendo o GH estável, mantendo o KH estável, pH, enfim, essas coisas básicas para camarões caridina. Assistam um vídeo lá que a gente fez mostrando a montagem de um aquário de camarões caridina, tá? Mas vamos falar especificamente aí sobre a questão da fertilização então. Quando a gente quer manter essas plantas em maior quantidade, a gente normalmente coloca uma fertilização porque elas vão acabar consumindo muito da água. Então só uma TPA pode ser que não reponha o que elas precisam, tá? Então normalmente a gente coloca alguns elementos que a gente chama de elementos micro e macro, que são elementos aí que as plantas consomem quando estão presentes na água, tá, pessoal? Então, por exemplo, no caso de elementos macro, por exemplo, a gente tem aí cloreto de potássio, magnésio, fosfato, que são elementos mais abundantes no aquário plantado em maior quantidade, né? E esses elementos que são em uma quantidade um pouco menor. Então a gente tem, por exemplo, cálcio, falta de cálcio, que vai trazer o cálcio, tem também manganês, tem bório, enfim, tem outros elementos que já são elementos mais micro, que estão em menor quantidade. Então a Power Fert desenvolveu esse produto aqui para ser livre de alguns dos elementos que podem eventualmente acabar intoxicando e matando os camarões, por exemplo, o cobre. Então até que na embalagem fala assim, livre de cobre, justamente por isso, porque a ideia é realmente ser
livre de cobre e ao mesmo tempo ajudar os camarões também, não só as plantas, né? Então eles desenvolveram esse produto especificamente para isso. Então, esse produto você pode colocar a dosagem que está recomendada aqui, você não precisa dosar menos, porque você não vai ter problema de intoxicação com os camarões, tá? Que é uma coisa bem legal, bem interessante mesmo, pessoal. Então, só para vocês entenderem como é que é a dosagem aqui de cada um desses produtos. No caso, pessoal, do micro, a gente dosa aqui 1,25 ml para cada 30 litros de água. Aqui a gente deve ter uns 30 a 40 litros, tem uns 40 litros reais mais ou menos, tá? Então a gente deve dosar 1,25 a 1,5 ml, tá? E no caso aí do produto macro também, pessoal, é 1,25 ml para cada 30 litros. Ó, vou mostrar de pertinho para vocês verem. Então vocês estão vendo, 1,25 ml para cada 30 litros, tá? De 1 a 2 vezes por semana para aquários com iluminação fraca e poucas plantas. Já para aquários que são mais densamente plantados, enfim, a gente dosa 3 vezes por semana. Principalmente quando a iluminação é um pouco mais forte, enfim. E aí vocês vão vendo aí se a planta precisa de mais, precisa de menos nutrientes, enfim, e vai dosando, tá? Então eu vou mostrar a dosagem aqui de cada um deles para vocês verem como é que a gente tá fazendo, beleza? Vamos lá então, pessoal, vou começar dosando o macro, tá? Então o macro a gente vai dosar, vou dosar um pouco menos que eu dosei recentemente, tá? Mas para mostrar para vocês, vou dosar 1 ml então agora, tá? Então vou pegar uma seringuinha, é legal a seringa porque é mais fácil para fazer a dosagem, né? Coloco aqui dentro, puxo até o final, e é isso, a gente tem aqui a solução. A gente dosa aqui no aquário. E é basicamente isso. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui na seringa e vou dosar o micro. Agora pegando o micro a gente vai fazer o mesmo esquema, tá, pessoal? Vou pegar a seringa, colocar aqui, pegar 1 ml do produto e colocar no aquário. Não tem muito mistério não. E é basicamente isso, pessoal. A gente está dosando 2 vezes por semana aqui, tá? Porque as plantas estão começando a crescer, mas não tá mega densamente plantado, então a gente tá dosando 2 vezes por semana aqui nesse aquário, tá? Agora eu vou passar algumas dicas aí geral para como você deve observar o aquário, o que você tem que fazer em cada uma das situações. Bom, pessoal, agora vocês viram como é que faz a dosagem. Isso daqui não tem muito mistério, né? É relativamente fácil. O que eu recomendo? Vocês começaram com a dosagem assim, acabou de fazer o plantio, espera uns 10 dias para começar a fazer a fertilização, tá? Nunca façam a fertilização logo direto, de cara assim, porque as plantas podem sentir um pouquinho, elas vão começar a se adaptar e você pode ter boom de alga também por causa disso. Espera pelo menos uns 10 dias para começar a utilizar a fertilização. Começar a utilizar, as plantas estão pequenas ainda e tudo mais, então você coloca 1 vez por semana. Dosa 1 vez por semana ainda e tudo mais. Quando elas começarem a crescer, começarem a brotar, você vê novos nós aparecendo, aí você passa para 2 vezes por semana, tá? E aí varia se o seu aquário é densamente plantado ou não. Se for com muitas plantas, quando elas crescerem bem, você pode passar para 3 vezes, tá? Se o seu aquário é mais parecido com o nosso aqui, que é o meio termo, você pode continuar dosando umas 2 vezes por semana, mas é sempre observação, tá? Ver como é que estão as plantas, se elas estão desenvolvendo bem ou não e tal. Isso também considerando que você está usando um substrato bom, você usa uma iluminação boa para manter as plantas também, tá bom, pessoal? E é basicamente isso, não tem muito mistério, tá? Espero que tenham curtido, espero que tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder assim que possível. É isso aí e até a próxima!